Olá, queridas crianças e famílias. Espero que todos estejam bem. E nos encontramos por esta plataforma mais uma vez para mais um encontro de OLA, Oficina de Linguagem Artística, nesta semana. Vamos lá? Bem, daremos continuidade ao nosso projeto Brasil, meu Brasil brasileiro, sentir para fazer sentido. Hoje retornaremos aos indígenas, aos africanos, mas também vamos conhecer uma lenda de um lugar ainda mais distante e que garantirá a nossa atividade da semana. Vocês lembram que há algumas aulas atrás falamos sobre arte indígena, em especial sobre as pinturas corporais? Vimos que estas pinturas são cheias de formas e significados, quase sempre relacionados aos fenômenos da natureza. Vocês recordam dos triângulos que podem representar as borboletas, por exemplo? E as listras, lembram que representam o arco-íris? Todas essas formas que se mostram através dos grafismos corporais, ou seja, dos desenhos pintados no próprio corpo, sempre trazem um significado para cada uma das tribos indígenas. Além dos fenômenos naturais, podem indicar também a quantidade de filhos que uma pessoa tem, se essa pessoa é casada ou solteira. Pode indicar o papel, ou seja, a responsabilidade que aquele indígena exerce na tribo, ou mesmo aqueles rituais como nascimentos, batizados e casamentos. Vou aproveitar este espaço também para fazer uma indicação para vocês, que está no catálogo da Árvore de Livros, nosso projeto de leitura da escola. É um título que não trata das pinturas corporais, mas sim das palavras indígenas, que também já foi assunto das nossas aulas. Vale muito a pena como curiosidade e para que vocês possam ampliar também o conhecimento sobre muitas palavras desta origem. Nossos alunos de primeiro ano podem pedir ajuda de um adulto. O nome do livro é Paca, Tatu, Cutia, de Mozart Benedito, um glossário, ou seja, uma espécie de dicionário ilustrado de tupi. Eu já comecei a ler, depois vou querer saber sobre você. Fica como uma sugestão, ok? Mas em meio a tantas formas e cores, não podemos esquecer também de falar sobre a arte africana. Sim, é um continente gigante não só em tamanho, mas também em diversidade cultural. A história da arte africana começou lá no período pré-histórico, quando ainda nem existia a escrita. As esculturas mais antigas possuem mais de 2.000 anos e foram encontradas na região em que hoje está a Nigéria. Os africanos sempre utilizaram o metal, a terracota, que é uma espécie de argila, marfim e pedras preciosas. Mas o mundo das formas africanas apareceu mesmo foi num outro tipo de material, a madeira, com a qual produziram máscaras e esculturas. As máscaras também são cheias de significados e são utilizadas também em muitos momentos. Algumas servem de disfarce, outras representam as forças da natureza e também tem aquelas que retratam animais. Os artistas que produzem estas máscaras lá na África sempre pensam no grupo, no coletivo. Essas pessoas têm um respeito muito especial na comunidade. Muitas das peças africanas encontram-se hoje em museus da Europa, vocês acreditam? Outro continente, isso mesmo, foram levadas para lá pelos povos colonizadores, aqueles que se achavam donos de tudo. Mas existe uma torcida e algumas ações que andam trazendo essas obras de arte de volta. Tomara, não é? Na aula passada, mostramos muitas fotos de obras de arte para vocês, quando comentamos que a arte está em muitos lugares e pode se apresentar de muitas formas. E por falar em obras de arte, cores, formas, inclusive as das bolhas de sabão, e cultura africana, em especial as máscaras, hoje eu queria apresentar para vocês como curiosidade um dos artistas mais famosos do mundo, Pablo Picasso. Picasso, assim como muitos outros artistas
ficou impactado, surpreso e com um desejo gigante de colocar em suas pinturas algumas dessas, digamos, ideias africanas, em especial as máscaras. Ele participou de um movimento da arte chamado de cubismo. Cubismo vem da palavra cubo, que lembra também outras formas geométricas. Isso mesmo, muitas obras de Picasso são recheadas de formas geométricas. Lá no início deste encontro, falei que iria contar uma lenda de um lugar distante, que não é a África e tampouco as tribos indígenas. Essa lenda que vou contar para vocês hoje tem alguma coisa a ver com as tais formas geométricas de Pablo Picasso. Na verdade, essa lenda tem muito a ver com o jeito de fazer arte usando as formas, que também não são as muitas formas que fizemos com as bolhas de sabão da semana passada. Que lenda será essa? Que história sobre formas geométricas eu apresentarei para vocês? E hoje eu vou contar para vocês uma história de um jogo chamado Tangram. Uma antiga história chinesa conta que um sábio, um velho sábio, deveria levar um precioso quadrado de vidro ao rei, que precisava dele para concluir uma janela em seu palácio. O pedaço quadrado de vidro foi envolto em uma seda e em uma lona e colocado na mochila do sábio, pois a viagem seria longa, atravessando desertos, rios, campos e florestas. Depois de percorrer este longo trajeto, ele chegou a uma montanha, subiu ao seu topo e de lá vislumbrou o palácio do rei. Satisfeito por ter quase chegado, se descuidou, tropeçou e caiu. Ao se levantar e verificar a sua mochila, percebeu que o vidro havia se quebrado, mas mesmo assim seguiu até o seu destino. Quando ele encontrou o rei, contou sobre sua jornada e admitiu que o vidro havia se quebrado. Ao tirá-lo da mochila, desenrolou a lona e a seda que o envolviam e percebeu, surpreso, que o vidro não estava exatamente quebrado, mas dividido em 7 formas geométricas. O sábio aproveitou estas formas e começou a formar imagens para descrever a sua jornada. Mostrou ao rei sua casa, um camelo que viu no deserto, monges que encontrou pelo caminho, um barco no rio que atravessou e a cadeia de montanhas onde ele caiu. O rei gostava tanto de figuras geométricas e de como o sábio contou sua história que resolveu recriar as peças em madeira e assim surgiu o Tangram. Então, pessoal, o Tangram é um jogo que surgiu na China por volta do ano de 1280. O termo Tangram, segundo a origem chinesa, significa 7 peças de habilidade, ou Tábua das 7 Sabedorias. É uma espécie de quebra-cabeça chinês composto por 7 peças. 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos, um triângulo médio, um quadrado e um paralelogramo. Segundo a enciclopédia do Tangram, estima-se que podem ser formadas mais de 5.000 figuras, entre elas pessoas, animais e objetos, sem sobrepô-las. Ou seja, em toda figura você deve usar as 7 peças e elas não podem ficar umas por cima das outras. E seguimos para a nossa atividade de hoje. Parte 1. Bem, no anexo deixo para vocês um arquivo com um desenho do Tangram. Vocês deverão imprimir ou desenhar, fazer um colorido bem caprichado, bem bonito e recortar.
Se você desejar e tiver material disponível, é possível também fazer com cartolina, EVA ou mesmo papelão. Parte 2. Quantas e quais figuras você consegue formar? Mas atenção para as regras dessa espécie de quebra-cabeça. Em cada figura, você deve usar todas as 7 peças do tangram. Não vale ficar nenhuma de fora. Esse é o grande desafio. E também não podemos colocar uma peça por cima da outra. Esses 2 combinados são muito importantes, ok? Parte 3. Monte muitas figuras. Dê asas à sua imaginação. Você pode fotografar esta brincadeira. E depois de montar e desmontar as suas próprias ideias, vale mesmo consultar outras figuras para a montagem. A internet tem milhares. E por último, parte 4. Gostaria que você pensasse numa música que de alguma forma lembrasse uma dessas figuras que você montou. Como o nosso projeto recebeu o nome de Brasil, Meu Brasil Brasileiro, não valem canções de outro idioma, ok? Que tal uma música infantil ou mesmo uma que represente nossa cultura, nossa história, nossos artistas? Que tal fazer um pequeno vídeo e mandar para mim, através do e-mail, com você cantando um trecho da música que tem a palavra da figura que você escolheu? E no vídeo não pode faltar a sua figura, montada com as peças do tangram. Vamos tentar? Eu vou tentar por aqui. Então, pessoal, a minha construção tem tudo a ver com essa música, que eu escolhi para encerrar esta aula de hoje, que, por sinal, tem um ritmo bem brasileiro, o forró. E como eu adoro pássaros e estou com muitas saudades de todos vocês, eu canto assim, ó. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te dar um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de vocês. Um beijo, pessoal, até a próxima aula. Aguardo as produções de vocês, ok? Caprichem nas montagens e na escolha da música. Até o nosso próximo encontro.